Olá, meu nome é Ingrid. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, pela Giovana, pela Alessa, pelo Lúcio e pela Ana Paula. O tema do nosso trabalho é a avaliação dos efeitos biológicos decorrentes da exposição de gestantes em exames de medicina nuclear. Mas, bom, o que é a medicina nuclear e para que ela serve? A medicina nuclear é uma especialidade médica indolor e não invasiva que utiliza radiofármacos, que são materiais que emitem radiação ionizante. Essa especialidade tem diversas finalidades, dentre elas a detecção e o tratamento de vários tipos de câncer. Só que por envolver radiação, é preciso que a gente tenha muito cuidado com o manuseio desses materiais. E esse cuidado ele deve ser ainda maior quando envolve pacientes em sua fase reprodutiva. Porque a radiação, nesses casos, ela não vai estar afetando somente a mãe, mas também o bebê. E caso seja preciso que essa paciente grávida realize procedimentos da área, o indicado é que o exame ele só seja realizado se o benefício do diagnóstico sobrepor o risco do feto. Caso contrário, não. Porque aí a gente entra naquela fase que a gente está colocando o feto em risco devido a essa exposição da radiação, sabe? E quando isso acontece, a gente tem um caso especial de efeito somático, uma vez que o indivíduo exposto é o feto dentro do útero e que os efeitos causados dependem do estágio de gestação, né? E por conta disso, desse cuidado, existe então uma necessidade de se atentar à proteção radiológica. E por conta disso, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CENEM, criou uma norma, que é essa NN 3.01, que enfatiza que toda mulher com habilidade reprodutiva não deve receber uma dose superior a 10 milisievert na região do abdômen. Isso por um período de 3 meses contínuos, né? Em razão disso, esse trabalho ele surgiu, então, com o intuito de mostrar a gravidade desses efeitos devido à má administração dos radiofármacos. E ele foi feito por meio de uma busca de artigos e trabalhos científicos em bibliotecas digitais e também pela plataforma Google Scholar. E onde disso a gente selecionou aqueles documentos que demonstraram qualidade e relevância sobre o assunto. E como eu já disse, né, como eu mencionei, os efeitos no feto, em consequência da exposição a essa radiação, eles estão diretamente ligados à idade gestacional e à dose fetal absorvida. Esses efeitos eles são classificados em 4 categorias, que são óbito intrauterino, malformações, distúrbios no crescimento e desenvolvimento e efeitos mutagênicos e carcinogênicos. Nessa tabela, é possível a gente visualizar a relação entre o período gestacional e os possíveis efeitos da radiação. Nas 2 primeiras semanas, a gente tem a fase que chamamos de pré-implantação, que se enquadra na categoria 1, que é óbito intrauterino. Nessa fase, a gente tem, como é o início de tudo, o feto ele ainda está muito sensível. Por ele estar muito sensível, qualquer dose de radiação que entre, a gente pode ter de 2 uma, ou morte embrionária, ou então nenhum efeito. Já de 2 a 8 semanas, a gente tem a organogênese, e os efeitos mais expressivos se dão nessa fase, porque o dano ele será dado a partir da morte celular e da perturbação na proliferação celular, o que vai acarretar, então, malformações congênitas e retardo no crescimento. E essa fase ele se enquadra na segunda categoria, que é malformações. Já da 8ª à 15ª semana, a gente tem a formação do sistema nervoso central. Então, qualquer impacto da radiação, imagina que está sendo algo formado ali, que está o sistema nervoso central. E vem uma dose de radiação, impacta todo o funcionamento daquilo que já estava programado para acontecer. E ao ser impactado, pode ser que aconteçam irregularidades. E essas irregularidades entram em microcefalia, hidrocefalia, déficit intelectual e alto risco de retardo mental, por estar lidando bem na fase de formação do sistema nervoso central, né? E aí, essa parte, de 8 a 15 semanas, ela vai se enquadrar na categoria 3, de distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Já de 16 a 30 semanas, a gente tem um risco de inibição do crescimento e microcefalia, e mesmo que baixo, a gente também tem risco de retardo mental. Após a 32ª semana, a gente não tem nenhum risco significativo ao feto,
Porém, existe a exceção de um provável risco de neoplasia maligna durante a infância ou maturidade. Bom, mas o que são efeitos carcinogênicos e efeitos teratogênicos? O efeito carcinogênico ele é o resultado primário observado no indivíduo exposto, e a possibilidade de manifestação dele é 5 vezes superior aos efeitos genéticos. Isso se dá porque qualquer dose, por menor que seja, ela pode conduzir à formação de células cancerígenas. E, além disso, durante todo o processo de gestação, ainda existe o risco de ter esse efeito. Já o teratogênico, ele ocorre na fase intrauterina, que são anomalias, malformações congênitas e mutações gênicas, e não se apresenta esse efeito no último trimestre, porém ainda pode existir atraso intelectual futuramente. Esses danos, eles foram observados nos filhos de gestantes irradiadas em Hiroshima e Nagasaki, onde também foram apontados casos de microcefalia, atraso mental e redução do QI em aproximadamente 30 pontos em todos aqueles que foram expostos à radiação ainda no útero. Essas complicações, elas foram devidas às altas doses, porém essas doses, elas não se assemelham às doses submetidas durante os exames radiológicos, porque não existe um exame único que expõe o feto a doses superiores ao limiar. A gente precisa se atentar e ter cuidado com a combinação de exames. Então, por exemplo, foi solicitado um para paciente e aí foi solicitado outro. A gente tem que se atentar a isso, porque a soma das doses desses dois exames pode sim superar a dose limiar, o limiar. Um dos radiofármacos mais usados no setor de medicina nuclear é o iodo 131, que ele é usado para tratamento de doenças na tireoide. Só que ele é contraindicado para gestantes, porque após injetado, ele tem a capacidade de atravessar a placenta. Então, quando pacientes grávidas são submetidas a exames que manuseiam esse material, é pedido para que elas tomem bastante água, para que acelere a eliminação desse material, uma vez que a eliminação é por excreção renal. E o perigo maior para o feto, usando esse radiofármaco, é entre 10 a 12 semanas de gestação, porque nessa fase indica-se o acúmulo de radioiodo, o que vira um problema, porque o feto ele pode ter sim sua tireoide atacada. E uma outra situação que também foi exposta durante esse trabalho é que, vamos considerar que o neném já nasceu e a paciente está amamentando. Então, se ela recebe um contraste durante a amamentação, solicita-se que ela evite amamentar após o exame, porque uma outra maneira do corpo excretar o iodo é pelo leite materno. E diante de tudo que foi exposto nesse trabalho, concluímos que existe grande necessidade em reforçar medidas de proteção e cuidado aos profissionais atuantes na medicina nuclear ao receberem pacientes grávidas, porque assim, não há um limiar em que a radiação ela seja considerada integralmente segura. Além disso, orienta-se também realizar exames apenas se o benefício desse exame for superior ao malefício que pode causar no feto. E também é indispensável a avaliação dessa criança após o nascimento, ou seja, logo em sua primeira semana de vida, porque estudos apontaram, nascimento saudável, porém com capacidade subnormal após os 8 anos de idade. Então, assim, é preciso que tenha essa avaliação para que eles vejam, tem possibilidade, ou para ter o acompanhamento mesmo, Porque como a gente pôde ver durante todo esse trabalho, é algo bem sério, e às vezes a gente não sabe disso, muitas pessoas não sabem disso. Então, assim, pode ser que não apresenta um efeito logo após o nascimento, só que vai acontecer em algum momento, pode ser que aconteça em algum momento da vida. E, assim, essas foram as nossas referências utilizadas no trabalho, e o trabalho finaliza aqui. Muito obrigada!